Eu entrei no curso de jornalismo nos anos 80. Então, era um período que tinha muita efervescência política, né? Era o período que a gente estava vivendo, o início da anistia. Então, a minha turma era uma turma muito politizada. Tanto é que dela saíram depois assim, presidentes do sindicato de jornalistas, como o meu colega Rossini Barreira, que foi presidente do sindicato dos jornalistas. E era uma turma assim, que tinha muita personalidade. O jornalismo não era também uma profissão que tinha tanto glamour, né? E, por incrível que pareça, ninguém queria fazer televisão, o que virou depois uma preferência, né, dos estudantes de jornalismo. Mas, na época, a gente entrava no curso de jornalismo para escrever para jornal. Era uma época de muita vitalidade do jornalismo impresso, né? E ninguém queria fazer televisão. Quase que quem ia fazer televisão foi um pouco por acaso. E foi esse o meu caso também. Eu entrei na televisão por acaso. Eu estava procurando um estágio no Jornal do Comércio e na época não havia esse processo tão organizado de seleção, era um pouco na base da indicação e na base de você ir lá e cavar, se apresentar. E eu fui assim também, como outros colegas, me apresentar na redação para tentar ser estagiária e disseram, só tem vaga na televisão. Eu acho que isso é uma dinâmica muito interessante aqui no curso de jornalismo da Católica, esse processo de alternância de papéis. Você é aluno, né? Você se sente meio parte da casa como aluno e depois você passa a fazer parte da casa como professor. Então eu tive essa experiência de ser aluna, me formei aqui, e depois virar colega dos meus professores, e bons colegas, muito bons colegas. E ter também outros ex-colegas como colegas professores. Foi uma experiência muito rica. A coisa que mais me marca na minha passagem aqui, seja como estudante, seja como professora, é o caráter afetivo dessa casa. Quando eu entrei como aluna, no começo, nos anos 80, a televisão não tinha o telejornalismo não tinha esse glamour. Portanto, não tinha também tanto espaço dentro da grade do próprio curso. Depois foi que isso foi mudando, mas essa mudança já ocorreu quando eu entrei como professora. E eu entrei como professora justamente porque havia uma mudança curricular onde se passou a valorizar mais a televisão. Foi o momento que foram criados os estúdios, enfim, o laboratório, e foram contratados professores que tinham uma experiência com telejornalismo. Na época não se exigia tanto a questão da titulação, da pós-graduação, se exigia mais a questão da prática mesmo. E como eu tinha sido aluna da casa, eu tinha sido a aluna laureada, né? E eu tinha a experiência de televisão, na época eu estava trabalhando na TV Globo como repórter, eu fui chamada para dar aulas aqui de televisão, né? E aí, de fato, tinha uma valorização muito maior, tanto que havia na época 4 semestres com disciplinas de televisão. Era televisão 1, 2, 3 e 4. Então a gente tinha mais tempo de trabalhar a linguagem, os formatos do telejornalismo. Tinha uma prática regular, porque como parte do conteúdo programático das disciplinas, né, havia uma carga de laboratório que toda semana a gente tinha um horário reservado no laboratório para fazer atividades, né? Era obrigatório dentro da conformação da disciplina, então havia uma valorização maior. Foi uma época também, aí já anos 90, né, que você começa a ter um maior interesse pelo telejornalismo, e aí os estudantes todos, ao contrário, né? Hoje os estudantes querem entrar para ser influencers, naquela época eles queriam entrar para serem repórteres de televisão, e de preferência da Globo, né? Então foi uma época que a televisão e o telejornalismo tinham muita predileção e eram muito valorizados. Como estudante eu não tive muitas experiências com televisão. Como estudante a gente tinha uma professora, eu me lembro, a saudosa Tereza Cunha, que era uma figura ótima, mas as aulas de televisão eram tudo, menos aulas de televisão. A gente conversava sobre a televisão, a gente conversava sobre o contexto político, a gente conversava sobre a mídia, sobre a comunicação de modo geral, mas a gente não tinha muito a prática de televisão. A própria mudança do status
da televisão e do telejornalismo na grade curricular já mostram que houve também uma inclinação também do próprio jornalismo para valorizar essas práticas profissionais. Na época que eu fui professora, nós tínhamos 4 semestres de televisão. Televisão 1, 2, 3 e 4. De tal maneira que a gente fazia uma progressão em termos da linguagem televisiva e telejornalística, né? Então a gente começava nos primeiros semestres um pouco com o que eu hoje, na minha própria prática profissional, chamo de uma espécie de gramática da reportagem, tentando trabalhar as funções do off, as funções da passagem, as funções das imagens no seu casamento com o texto verbal, a sonorização, enfim, todos os elementos que compõem uma reportagem, né? E a gente fazia experiências práticas aqui mesmo, dentro do próprio campus, assim, de gravação de passagem, de gravações de entrevista, até que nos semestres seguintes a gente passava a fazer reportagens, né? E, por fim, a gente passava para uma prática de estúdio, de gravação de entrevistas de estúdio. Então, ia numa progressão dessas várias formas do telejornalismo. Mas, na época, a gente trabalhava mais no interior do próprio campus, porque tinha essa dificuldade do transporte, né? De sair daqui para fazer a reportagem fora. Não tinha essa estrutura de carro, de motorista para levar, tinha os equipamentos e tinha bons profissionais, tinham bons cinegrafistas, tinham bons editores de imagem, de tal modo que a gente tentava fazer reportagens aqui dentro do próprio universo da Católica e nos seus arredores, né? A famosa Rua de Lazer foi objeto de inúmeras e incontáveis reportagens nas suas mais variadas facetas, né? Mas a gente experimentava todas as etapas de produção. E na etapa mais de entrevista, que já era nos semestres mais finais, a gente fazia as entrevistas de estúdio mesmo aqui, né? Eu me lembro de uma entrevista de estúdio aqui que a gente fez, por exemplo, com uma aluna na época, que hoje está na Globo, acho que é Michele Loreto o nome dela, se eu não me engano, que a primeira vez que ela fez o exercício de entrevista aqui, eu já pensei, vai para a televisão. E foi muito bom ver depois ela na televisão, não só ela, como tantos outros que passaram aqui, né, pela a nossa universidade. Clarice Góes também foi uma dessas alunas que se destacavam logo assim nessa prática do estúdio, da reportagem, fez o TCC também sob minha orientação. Então são inúmeros os profissionais do mercado e bons profissionais que passaram por essas salas e por esse estúdio, né, que estamos agora. Aqui na Católica, quando eu entrei, eu não havia feito nem mestrado nem doutorado, né? Então eu fiz a minha formação de mestrado e de doutorado em comunicação e semiótica na PUC de São Paulo, a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, enquanto eu era professora da Unicap, né? E as pesquisas que eu fiz, na verdade, no mestrado, foram relacionadas a vídeo e videoarte. No doutorado, eu fiz a pesquisa sobre transmissões diretas no telejornalismo, né? E as duas foram muito, muito interessantes depois para o que eu pude trazer de volta para a sala de aula, porque quando eu entrei como professora, eu tinha a minha experiência como profissional, né? Mas pude, depois da formação em pós-graduação, agregar as duas coisas. Então, eu acho que eu passei a ser uma professora um pouco mais qualificada. E aí, quando eu voltei da pós-graduação, a Unicap estava também começando a investir em pesquisa, que era uma coisa que, pelo menos na época que eu fui estudante, e logo quando eu entrei como professora não havia, ou pelo menos se havia era tão pouco que a gente não tinha muito acesso ao conhecimento. Quando eu voltei do mestrado e do doutorado, isso ao contrário era uma política que estava sendo incentivada, inclusive os professores poderiam pleitear horas de pesquisa, e foi o que eu fiz. Dessa época resultou um trabalho muito interessante, que foi uma pesquisa que eu fiz junto com outros colegas daqui, o professor Alexandre Figueiredo, o professor Cláudio Bezerra, a professora Aline Grego, né? Na época também estava aqui a professora Maria Eduarda Rocha e a professora Ana Paula Campos. E nós fizemos uma pesquisa em torno da produção do núcleo Guelra Reis, que nem era telejornalismo, mas era televisão e era um núcleo de referência no experimentalismo e na inovação da linguagem televisual. Como eu havia feito o meu doutorado com o professor Arlindo Machado, que era uma referência
no estudo das linguagens televisuais, eu havia voltado com essa sementinha, né? E havia já, da parte dos meus colegas, tanto o Alexandre Figueroa quanto o Cláudio Bezerra, essa relação com o cinema, né? E Guel transitava um pouco pelas duas frentes de produção. E a gente fez um pouco um trabalho de pesquisa de alguns anos que começou aqui e que eu só concluí depois, quando já saí da Católica e fiz concurso para o UFPE. O livro foi lançado quando eu já estava lá, em 2008, mas o grosso do trabalho de pesquisa foi feito aqui durante a minha permanência no curso de jornalismo. Essa pesquisa em torno de Guel Arraes e da produção do núcleo Guel Arraes me faz destacar também uma característica que eu considero muito interessante do curso de jornalismo, ao menos na época em que eu estive aqui como professora. É que era um curso, claro, cujo foco principal era e é o telejornalismo e o jornalismo, pensando em termos do audiovisual, mas era um curso também que se abria mais amplamente para as linguagens audiovisuais. Tinha espaço para o vídeo, né? Tanto é que a dissertação de mestrado do nosso colega Cláudio Bezerra foi sobre a TV Viva, um grupo de referência na produção do vídeo popular, né? E o professor Alexandre Figueroa uma referência também na crítica cinematográfica. Então havia pelo perfil dos próprios professores também uma inclinação e uma preocupação muito grande de trabalhar as linguagens audiovisuais como um todo, né? Inclusive nas suas formas em que se junta informação e entretenimento, como muitos dos formatos que tem no núcleo Guel Arraes, né? Ou jornalismo e entretenimento. E a gente trabalhou muito também nessa chave de pensar o jornalismo numa frente mais ampla das linguagens do audiovisual, no caso o telejornalismo, né? Talvez o que eu possa dizer que seja uma marca, digamos assim, na minha trajetória, é que eu sempre fui muito curiosa por entender como é que eu fazia o que eu fazia. E foi por isso que eu fui fazer a pós-graduação, né? Porque eu fazia o telejornalismo na prática, né? Eu trabalhava na Globo, depois trabalhei em outras emissoras de televisão, mas quando eu comecei a dar aula aqui, eu trabalhava na Globo. Mas como eu não havia tido tanto uma prática do ponto de vista pedagógico, né? Então a minha experiência foi sempre na televisão muito do aprender fazendo e do fazer fazendo, né? E aí, quando eu comecei a dar aulas, obviamente que o que eu tinha como repertório, como referência, era a minha prática. E eu tentei muito sistematizar isso de formas pedagógicas, mas eu não tinha ainda a competência para sistematizar tão claramente, como eu tive depois que eu voltei da pós-graduação, de sistematizar a minha prática teoricamente. Porque, às vezes, para a gente ensinar, é preciso a gente modelizar, é preciso a gente categorizar, é preciso a gente, na verdade, entender o que são as grandes recorrências dos procedimentos, é definir mais genericamente certos procedimentos, ou seja, criar modelos também para se ensinar. E aí, quando eu vou para a pós-graduação, digo a você com toda sinceridade, era menos interessada nos títulos de mestrado, de doutorado, e muito mais de entender mesmo como era que eu fazia aquilo que eu já fazia, para tentar descobrir como era que eu poderia ensinar melhor a fazer aquilo que eu já fazia e aquilo que eu pedia às pessoas para fazer. Não por acaso eu fui parar na comunicação e semiótica, né? Que é uma disciplina, a semiótica, que estuda os processos de construção da significação, que estuda os processos de construção textual, que estuda, de modo geral, né, os procedimentos discursivos, os procedimentos enunciativos, que tem tudo a ver com o que a gente faz. No fundo, a gente constrói discursos, né? E discursos dos mais complexos no telejornalismo, porque são discursos que operam com vários sistemas semióticos, né? São textos sincréticos. Então, uma marca que eu diria da minha trajetória foi um pouco essa curiosidade por entender melhor a própria prática e por tentar também modelizar de alguma maneira ou sistematizar essa prática. De tal maneira que, como essa já era, digamos assim, uma preocupação que eu tinha mesmo intuitivamente, eu diria que eu me dei muito bem como pesquisadora, não do ponto de vista de ter reconhecimento nacional ou internacional, mas do ponto de vista de gostar daquela prática, de, na verdade, eu não tive muita dificuldade de pensar teoricamente a minha prática, né? Tive que estudar bastante, claro, né?
Mas eu sempre tive a preocupação também de que as minhas pesquisas pudessem voltar para a sala de aula e pudessem voltar também para qualificar as práticas.